people were at the Wednesday night prayer meeting, and they might know what this testimony will be about. Se as pessoas que vieram pro culto de oração na quarta-feira, eles sabem o que esse testemunho está falando. Amen. God answers prayer. Deus. Amen. Boa noite. Boa noite. Eu vim aqui para mais uma vez honrar e glorificar o nome do Senhor. I came here again to glorify and honor God's name. E eu queria contar um testemunho. I want to tell a testimony. E há 2 meses atrás, a minha mãe estava planejando para vir me visitar, que faz 1 ano que eu estou aqui. 2 months ago, my mom was planning to come to visit me, so it's 1 year right in here. E a gente não conseguia ficar no final de semana sem se ver quando eu estava no Brasil. And we couldn't stay 1 weekend without seeing each other when I was in Brazil. E agora já faz 1 ano que a gente está longe e tem sido bem difícil. Now it's 1 year we are away and it's been very difficult. E quando ela me falou que ela estava planejando, foi um motivo de grande felicidade para o meu coração. When she told me that she was planning to come, it was a reason to my heart get really joy. E aí a gente, era só alegria, né? Só planejamentos e esperar mesmo contar os segundos para ela chegar. So since then it was just lots of happiness in my life, and we were counting down for she arrived. E, bom, aí 2 semanas atrás, So 2 weeks ago, ela simplesmente parou de me mandar mensagem, parou de falar comigo, she stopped to send me a message to talk to me, o que foi muito estranho, porque a gente não fica um dia sem se falar. and that was really strange because we don't stay even 1 day without talking to her. E eu achei muito estranho e fiquei muito preocupada. I thought very strange and I was really worried. E aí eu falei com meu pai e eu falei, pai, o que está acontecendo? I talked with my dad and I asked him what's happened. E ele falou, Maris, a sua mãe está no hospital, And he told me, Maris, your mom is in the hospital. ela teve uma crise de pânico, She had a panic attack. fobia, ela está muito mal, está sendo medicada e ela não vai mais. So she's really bad. She's taking the tablets. She's really bad, and she doesn't go anymore. E aí, assim, eu fiquei muito triste, meu mundo caiu, assim, né? I was really sad. So really sad. Mas aí a minha preocupação não era nem mais ela vir pra cá, mas sim ela ficar bem, ela se recuperar e sair dessa situação. So since then, my worry wasn't more about she come or not, was that she recover and get well. Mas aí ela tava cada dia pior, assim, cada dia era pior, ela não tava indo trabalhar, a gente não conseguia nem falar no telefone porque ela estava totalmente dopada. But each day was worse, getting worse. She was getting really bad and she wasn't going to work. Foi um momento muito difícil. Essas 2 últimas semanas para mim foi muito difícil. The last 2 weeks was really difficult for me. Eu pensei em ir para o Brasil, eu pensei em fazer muita coisa, fiquei desesperada. I was thinking to go back to Brazil, do lots of things, I was desperate. Mas eu falei com meu irmão do meio, eu tenho 2 irmãos mais velhos, eu falei com meu irmão do meio e ele falou, Maris, vamos orar e vamos entrar num propósito de jejum. But I talked with my brother, one of my 2 brothers, and he asked me to get patient and start to pray and start to fast. E foi isso que a gente fez, então ainda continua, a gente está fazendo tipo 24 horas de jejum, enquanto ele está de jejum eu não estou, enquanto eu estou ele não está, para a gente poder fazer o ciclo de 24 horas.
So that's what we are doing. We are praying and we are fasting. So every the cycle of 24 hours, so we don't stop. Uma das armas que o Senhor nos dá para a gente vencer as batalhas. That's one of the weapons that God gives us to win the battles. E aí na quarta-feira passada agora, eu vim aqui no Sila para fazer o prayer meeting, né? So last Wednesday I came to Silo. E minha mãe ainda estava no hospital, assim, já estava em casa, mas estava de cama, muito mal. And my mom was back home, but she was really bad. E essa igreja que, como vocês falam, e é como é pra mim, é mais que uma igreja, é uma família. So this church is more than a church, it's a family, especially for me. A gente fez uma oração aqui, o Peter pediu pra gente orar pela minha mãe. We did a prayer here and Peter asked everybody to pray for my mom. E foi muito poderoso, It was really powerful porque a oração ela tem poder. because the prayer has power. E eu pude sentir uma paz no meu coração que eu já não sentia há 2 semanas. And I could feel a peace in my heart that I couldn't feel in 2 weeks. E aí na quinta-feira eu fiquei muito apreensiva de falar com a minha mãe, estava nervosa de falar com ela, de ver como ela estava. On Thursday I was really need to talk with my mom, to see my mom and see how she was. E aí eu decidi ligar para ela, no telefone dela mesmo, direto. I decided to talk to her, to call her phone, her mobile phone. E foi a coisa mais linda, assim, o poder de Deus, de ver o poder de Deus. And it was beautiful, it was really beautiful to see the power of God. Eu falei com ela e a voz dela estava normal. I talked to her voice was normal. Ela não sabia que a gente tinha orado para ela, porque até então ela estava de cama, ela não estava falando com ninguém. She didn't know that we were praying for her because she was in bed, she didn't know what was happening. E ela falou, Maris, hoje eu acordei e os meus pensamentos estão claros, é como se nada tivesse acontecido. She told me, Maris, today I wake up and my thoughts was clear, was like nothing was happening to me. Eu realmente não sei o que aconteceu comigo. Eu não sei o que foi isso. I really don't know what's happened to me. Porque agora eu tô bem, eu tô normal, e eu pude ver na voz dela que ela era minha mãe. De novo. Because now I'm okay, I don't feel nothing, and Maris, and she could say that she was her mom, she was okay, nothing happened. E aí eu tava até, a gente fica, né, a gente duvida, acho que é do ser humano isso, a gente sempre com o pé atrás, assim, mas a gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé, a gente não pode duvidar quando a gente pede alguma coisa para Deus. So that's for the human being, we always have doubts about what's going to happen, but we need to be strong and we need to always be sure that what we're going to ask for God is going to do. E aí em seguida eu liguei pro meu pai, eu falei, pai, o que tá acontecendo? So the next step was call my dad and ask my dad, what's happening? Ele falou, eu não sei, mas a sua mãe acordou super bem, com outro semblante, com a face tranquila, e eu também achei muito estranho. And he said, I don't know, Maris, your mom woke up really strange, her face was so clear and peaceful, and I felt very strange as well, I don't know what's happening. E aí eu falei pra ele, mas eu sei o que aconteceu. And I told to him, I know what's happened. Deus operou um milagre ontem. God did a miracle yesterday. E eu gostaria de agradecer as pessoas que estavam aqui. Amém. And I would like to thank everybody who was here the last Wednesday. Porque o Senhor ouviu cada pedido de coração sincero naquela noite. Because God listened each prayer of a sincere heart to us in that night. E eu não tenho palavras para agradecer para vocês, gente, porque vocês sabem o quanto é difícil. A gente está longe da família, longe de uma mãe que a gente ama tanto. So I have no words to say thanks for you guys because everybody knows how it's hard to stay away of your family, especially our mom that we love so much.
Mas eu ainda continuava com medo de perguntar para ela sobre a vinda dela para cá. And I still was scared to ask to her about her plan to come to Ireland. E aí eu falei, mãe, mas e aí, será que você vem? And then I asked, Mom, so what's going to happen? You still think to come? E foi exatamente uma semana, né? A gente fez a oração na quarta-feira. It was exactly 1 week, so we did pray last Wednesday. E em nome de Jesus, ela vai chegar aqui na quarta-feira. Amém. Aleluia! Uau. O maior medo dela era de vir sozinha, isso que mexeu muito com a cabeça dela, como é que ela ia chegar aqui sozinha, como é que ela ia fazer. E So the biggest worry about the attack was because she was worried how she will do when she arrived here. She will travel alone, she will arrive here alone. E aí eu entrei no Facebook e comecei a fazer um monte de pesquisa para ver se tinha alguma alma boa vindo para cá. So I started to search on Facebook to see if somebody, a good soul, was coming to Ireland at the same time. E eu achei 26 brasileiros vindo no mesmo voo que ela. Mas todos pra cá. From Santos and Campos. Eles têm um grupo no WhatsApp. They have a group on WhatsApp. E aí eu incluí minha mãe nesse grupo. My mom is in the group now. She's part. E agora ela está mais confiante, Now she's confident. porque o Senhor tocou mesmo a vida dela. Deus told her life. E ele vai, eu tenho certeza que ele vai dar um brado para cada um aqui que me ajudou nessa batalha. I'm sure God is going to give me the motivation that helps you. E eu queria ler uma palavra aqui que falou muito comigo, que fala exatamente o que eu vivi nesse momento. So I want to read the word that talked to me a lot, and it's about what it was Psalm 146, verse 5. Alguém pode ler em inglês? Esse que eu leio em português? Enquanto leia do 5 ao 10. 146, 5 to 10. Alguém pode ler em inglês? Blessed is it? Blessed are those whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord their God. He is the maker of heaven and earth, the sea and everything in them. He remains faithful forever. He upholds the cause of the oppressed and gives food to the hungry. The Lord sets prisoners free. The Lord gives sight to the blind. The Lord lifts up those who are bowed down. The Lord loves the righteous. The Lord watches over the foreigner and sustains the fatherless and the widow, but he frustrates the way of the wicked. The Lord reigns forever, your God, O Zion, for all generations. Praise the Lord. Hallelujah. Bem-aventurado aquele que tem Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos, o Senhor que solta os encarcerados, o Senhor que abre os olhos aos cegos, o Senhor que levanta os abatidos. Ele levantou minha mãe, gente. O Senhor que ama aos justos, o Senhor que preserva os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, mas transforma o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, reinará por todas as gerações. Louvai ao Senhor. Amém. Aleluia. E no sábado passado, Last Saturday, eu estava muito desesperada, I was desperate. mas a palavra que o Peter ele passou no sábado também falou muito comigo. But the word that Peter said last Saturday talked to me.
que não tem situação que Deus não possa transformar. There is no situation that God can transform. Que Ele transformou a água em vinho He transformed the water in wine e Ele deu a cura para minha mãe novamente. and He healed my mom. Muito obrigada. O Thank nome do you. Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Amém. Ele tem poder e Aleluia. o que vocês precisarem, And whatever you need, fale com Deus. talk Use with as God. armas que Ele nos deu para batalhar. Use the weapons that He gave to us to Jejum, a madrugada. O que você sentir no seu coração, que seja uma arma do Senhor, whatever you have in your heart. use, Use it as use a isso, weapon. porque há poder no nome de Jesus. Amém. There is Amém. power in the name of Jesus.